Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Newton e, além dos títulos em tecnologia da informação que eu possuo, eu tenho formação em psicanálise clínica e forense. Sou pós-graduado em neuropsicanálise e pós-graduado em neuropsicopedagogia. Hoje estou meio que estreando, né, o primeiro vídeo da série sobre psicanálise. Sobre quem que eu vou falar? É dele, o pai da psicanálise, né? Eu vou falar sobre a vida e o legado, né, de Sigmund Freud. Poucas figuras na história da nossa humanidade despertam tanta curiosidade e polêmica quanto Sigmund Freud. Conhecido como o pai da psicanálise, Freud não apenas desenvolveu uma nova forma de compreender a mente humana, mas também influenciou a literatura, a filosofia, a arte e até mesmo a forma como falamos sobre nossos sonhos e desejos. Nesse vídeo, vamos explorar sua vida, suas ideias, suas influências, curiosidades menos conhecidas e também como foi o fim da sua jornada. Sigmund Freud, ou seja, a pronúncia certa é Sigismund Freud. Ele nasceu em 6 de maio de 1856 na pequena cidade de Freiberg, no Império Austríaco, hoje parte da República Tcheca. Ele era o primeiro filho de Jacob Freud, um comerciante de lã, e também de Amalia Nathanson, quase 20 anos mais jovem que o marido. Freud nasceu em uma família judia, em uma Europa marcada por preconceitos contra os judeus. Desde cedo ele mostrou o intelecto incomum, e sua mãe costumava chamá-lo de meu pequeno Sigol, demonstrando uma admiração especial. Quando Freud tinha apenas 4 anos de idade, a família mudou-se para Viena, cidade onde ele viveria a maior parte da sua vida. Ali, o menino destacou-se nos estudos, né, e impressionou professores com sua facilidade para línguas e leitura. Freud aprendeu alemão, aprendeu francês, inglês, italiano, espanhol, hebraico e até um pouco de latim e também grego. É um talento linguístico, né, que mais tarde ajudaria, né, em uma vasta produção escrita. A formação da carreira. Em 1873, ele, com apenas 17 anos, Freud ingressou na Universidade de Viena para estudar medicina. Ao contrário do que muitos pensam, né, ele não tinha desde o início interesse em saúde mental. Seu objetivo inicial era se tornar pesquisador em filosofia. Trabalhou por anos, né, em laboratórios, investigando o sistema nervoso de animais, especialmente em guias e rãs. Com o tempo, aproximou-se do estudo do cérebro humano e da neurologia. Naquela época, a psiquiatria ainda era um campo muito rudimentar, mas Freud se interessou cada vez mais por compreender não apenas a biologia, mas também o comportamento humano. E o nascimento da psicanálise? A grande virada aconteceu quando Freud viajou para Paris, em 1885, para estudar com o renomado médico Jean-Martin Charcot, especialista em doenças neurológicas e histeria. Charcot, ele utilizava a hipnose para tratar sintomas que não tinham explicação médica, né, aparente. Freud ficou fascinado com a ideia de que distúrbios físicos poderiam ser de origens psicológicas. Ao voltar para Viena,
ele começou a aplicar e desenvolver suas próprias ideias. Junto com o seu colega Joseph Breuer, ele trabalhou com a famosa paciente conhecida como Anna O, né, cujo tratamento abriu caminho para a criação do método da cura pela fala. Essa experiência deu origem ao conceito de que falar sobre traumas e lembranças reprimidas poderia aliviar os sintomas. A partir daí, Freud desenvolveu suas teorias mais famosas: o inconsciente, os mecanismos de defesa, né, a importância da infância na formação da personalidade e, claro, a interpretação dos sonhos, como via de acesso ao inconsciente. Em 1900, publicou A Interpretação dos Sonhos, obra que revolucionou a psicologia e inaugurou oficialmente a psicanálise. Quais foram as principais contribuições de Freud? Freud deixou uma série de ideias, né, centrais que até hoje são debatidas, e entre elas estão o inconsciente, que é a parte da mente onde os desejos, medos e memórias reprimidas permanecem vivos, influenciando o comportamento. O aparelho psíquico, dividido em id, ego e superego, representando, respectivamente, os impulsos, a consciência racional e a moralidade. A sexualidade infantil. Sua teoria das fases do desenvolvimento psicossexual foi extremamente polêmica, justamente para uma época, né, como essa. Mas abriu caminho para se compreender a importância da infância na formação da personalidade de um adulto. E também o mais falado foi o complexo de Édipo, talvez a ideia mais famosa, que descreve o desejo inconsciente da criança pelo genitor de sexo oposto. E também o conflito com o do mesmo sexo. Essas ideias provocaram debates acalorados, sendo vistas tanto como genialidade como também exageros da mente de Freud. Bom, qual foi a influência em outros pensadores? Freud não ficou sozinho em suas pesquisas. Seus discípulos e críticos ajudaram a expandir e transformar a psicanálise. Entre eles, Carl Gustav Jung, ou Carl, né? Que rompeu com Freud e fundou a psicologia analítica. Alfred Adler, criador da psicologia individual, que destacou o sentimento de inferioridade. Também Melanie Klein, pioneira na psicanálise infantil, e Jacques Lacan, que interpretou Freud a partir da linguística e da filosofia. Lembrando que o Freud ele queria, de primeira, entrar nos estudos da filosofia. Bom, mesmo quem discordou profundamente de Freud, como Jung, acabou levando adiante debates e que ainda moldam a psicologia moderna. Algumas curiosidades pouco conhecidas do Freud. O Freud era viciado em charutos. Ele fumava cerca de 20 por dia. 20 charutos. O charuto é grande, né? Então, eu acho que cada baforada, né? Isso, sei lá. Ele acreditava que isso ajudava a se concentrar. Pois bem, apesar de falar de sexo abertamente, né, que é a segunda curiosidade que eu vou falar para vocês, em suas teorias, Freud era considerado por alguns biógrafos um homem conservador na sua vida pessoal. A terceira curiosidade, ele era um grande amante de quê? Da arqueologia.
Senhores e senhoras. Ele colecionava estatuetas antigas. Chegava a dizer que escavar a mente humana era como desenterrar ruínas. Freud, a quarta curiosidade, ele foi indicado 13 vezes, 13, pessoal, vezes ao prêmio Nobel. Mas, infelizmente, nunca recebeu. Quinta curiosidade, ele era um excelente escritor e sua obra é considerada não apenas científica, mas também literária. Permanece até hoje, óbvio, né? Sexta curiosidade, Freud não gostava muito da América. Ao visitar os Estados Unidos em 1909, disse ao colega: "Eles não sabem que estamos lhes trazendo a peste", referindo-se às ideias da psicanálise. É uma brincadeira dele, né? Muito bem, eu vou deixar algumas frases de impacto de Freud, né, no texto, para que vocês leiam, né? No texto não, no vídeo, né? Mas eu vou até ler aqui junto com vocês. Por exemplo, ele falava assim: os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Ser completamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. Consigo mesmo, né? Deixa eu ler novamente que essa frase não ficou muito boa, né? Ser completamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. Outra frase: não somos donos da nossa própria casa. Outra frase: as palavras têm poder de magia. A repressão é a pedra angular sobre a qual repousa todo o edifício da psicanálise. Das frases nasce a força. Psicanalizar é como escavar ruínas, que eu acabei de mencionar, né, que ele gostava muito de arqueologia, de coisas antigas. Né? A infância é o período em que se estabelecem as bases de toda a vida futura. O humor é a manifestação mais elevada dos mecanismos de defesa. E por último, a vida é suportar. Exílio e o seu final. Nos anos 1930, com a ascensão daquele partido que vocês conhecem, né? Que era comandado por uma pessoa de bigodinho, né? Vocês sabem de que eu estou falando. Nessa época, a situação de Freud em Viena se tornou insustentável. A sua família, sendo judia, estava em perigo. Tá? Em 1938, depois da anexação da Áustria pela Alemanha, ele foi obrigado a fugir. E, lógico, ele recebeu ajuda, né, de amigos influentes, como Marie Bonaparte, né? Freud conseguiu escapar para Londres, onde viveu seus últimos dias. Mas a essa altura, sua saúde já estava debilitada quando ele chegou a Londres. Né? Então, por causa do vício em charutos, né, Freud desenvolveu um grave câncer na boca, passando por mais de 30 cirurgias dolorosas. Imagina, naquela época as cirurgias, né, eram bem arcaicas, né, bem primitivas. E em setembro de 1939, já muito debilitado, pediu ao seu médico de confiança que lhe aplicasse uma dose letal de morfina. E Freud nos deixou em 23 de setembro de 1939, aos 83 anos. O legado que Freud deixou foi imenso, mesmo que muitas de suas ideias tenham sido revistas, né, ou contestadas. Ele mudou para sempre a forma como pensamos a mente. Né? Termos como inconsciente, o ego, repressão e até complexo fazem parte do nosso vocabulário, graças a Sigmund Freud. A psicanálise continua sendo praticada e estudada,
E sua influência se espalha por áreas, né, tão diferentes quanto o cinema, a literatura e a arte contemporânea. Falar de Freud é falar de alguém que ousou escutar o que não era dito, que enxergou no silêncio e nos sonhos a chave para entender a alma humana. Entre críticas, polêmicas e admiração, Freud continua vivo em nossas conversas, em nossas terapias e até em nossas piadas. Muito obrigado, Freud. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, até o final. E voltem sempre. Tchau! Gostou do nosso vídeo? Então, tá esperando o quê? Dá uma curtida aí. Valeu? Muito obrigado. Tchau!